História, volume 2, quarto ano, os primeiros habitantes do território brasileiro, páginas 18, 22, 24 e 26. Os primeiros habitantes do território brasileiro. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos, e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modo de vida próprios. A maioria desses povos viviam da caça e da coleta de alimentos. Vamos conhecer alguns desses povos que foram os primeiros habitantes do Brasil. Povos dos Sambaquis. No litoral da região sul e sudeste foram encontrados montes feitos com rochas de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de arte. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. No dia a dia, as mulheres e as crianças coletavam os moluscos e crustáceos, enquanto os homens pescavam e caçavam outros animais. Os ossos desses animais eram utilizados para fazer anzóis. Esses povos também criavam esculturas de pedra, representando animais como peixes, mamíferos e pássaros. Povo de Lagoa Santa. Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu nesse local. O fóssil que recebeu o nome de Luísa foi achado nessa região com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra, como machados, peões e pontas de flechas. O povo de Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas. Alimentavam-se de peixes, lagartos e tatus, e colhiam muitos vegetais, dominavam o fogo e usavam as cavernas para realizar rituais religiosos. Povos de tradição umbu. No interior do sul do Brasil, viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais à sua sobrevivência. Pescavam com anzóis feitos de ossos e usavam enfeites corporais feitos com dente de animais marinhos. Também produziam instrumentos de pedra, como facas, machados e pontas de flechas, para suas armas de caça. Esses povos eram nômades e se deslocavam constantemente pelo território. O estudo do passado. Para estudar a vida de pessoas que viveram há milhares de anos, os pesquisadores buscam vestígios que podem ser fósseis ou objetos da mesma época dos indivíduos pesquisados. Com base em fósseis humanos, por exemplo, é possível descobrir como era a aparência física das pessoas. Por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanas. Os arqueólogos encontram objetos em várias camadas do solo. Quanto mais fundo é a camada em que o objeto ou fóssil se encontra, mais antigo ele é. A agricultura e suas transformações. Vamos observar essa imagem. Essa imagem nos mostra as etapas da plantação de milho. A agricultura é a maior responsável pela produção de alimentos no mundo. Plantar transformou a vida humana. Com o passar do tempo no continente asiático, diversas mudanças começaram a ocorrer na vida dos grupos humanos, pois alguns deles aprenderam a plantar alimentos. Naquela época, muitas pessoas se tornaram pastores, pois aprenderam a domesticar os animais para usá-los no trabalho, no transporte e também na alimentação.
novos modos de vida. Para cultivar e cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migraram para regiões onde havia rios. Os rios eram fundamentais para irrigar as plantações e fornecer água para a população e para os rebanhos. Nesses locais, muitos grupos fixaram moradia e desde então tornou-se sedentário, ou seja, passaram a morar no mesmo local por muito tempo. A importância dos rios. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios na região da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China. No decorrer do tempo, esses e outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. A vida em torno do rio Nilo. Os povos mesopotâmicos, indianos e chineses se desenvolveram perto de rios, e com os egípcios não foi diferente. As margens do rio Nilo, localizado no continente africano, foi fundamental para o desenvolvimento desse povo, que vivia cercado pelo grande deserto do Saara. Além de fornecer água, o Nilo possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro, algodão, figo, uva e alho, entre outros alimentos. Para evitar a falta de água nas épocas em que o rio Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Na época das cheias, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Na época da seca, os canais permaneciam cheios, pois eram fechados. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada principalmente na irrigação das plantações, nos períodos em que não chovia.